Você já parou para pensar que a maioria dos seus problemas não existe no mundo real? Eles existem na sua mente, são criações dos seus medos, das suas interpretações distorcidas, das suas expectativas frustradas. E enquanto você gasta energia lutando contra fantasmas internos, a vida real passa diante dos seus olhos sem que você consiga aproveitá-la. Os filósofos estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. E hoje, neste vídeo, eu vou te apresentar 16 lições práticas e profundas que vão mudar completamente a forma como você enxerga, enfrenta e supera os problemas da sua vida. Isso aqui não é mais um conteúdo motivacional que te deixa inspirado por 5 minutos e depois some da sua memória. Isso é um mapa de reconstrução interior. É para quem está cansado de viver no automático, cansado de repetir os mesmos erros, cansado de ser escravo das próprias emoções. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você está pedindo mudança. Então fica comigo até o final, porque cada uma dessas 16 lições pode ser o ponto de virada que você tanto procura. Lição número 1. Pare de lutar contra o que você não controla. Essa é a base de tudo, o alicerce sobre o qual todo o estoicismo é construído. Epicteto, o filósofo que nasceu escravo e viveu acorrentado durante boa parte da vida, ensinava algo que deveria ser gravado na mente de toda pessoa que quer viver com paz interior. Ele dizia que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. E que a raiz de toda perturbação humana está em confundir essas duas categorias. Pense na sua vida agora. Quantas horas você já perdeu reclamando do trânsito? Quantas noites de sono você já sacrificou pensando no que os outros disseram sobre você? Quantas discussões inúteis você já travou tentando mudar a opinião de alguém que simplesmente não quer mudar? Tudo isso é energia desperdiçada em coisas que fogem completamente do seu controle. Imagine o seguinte cenário. Você está no trabalho e descobre que um colega falou mal de você pelas costas. A maioria das pessoas entraria em modo de guerra. Ficaria remoendo, planejando uma resposta, perdendo horas de produtividade, pensando em como se vingar. Mas o estoico faria uma pergunta simples. Eu posso controlar o que essa pessoa diz sobre mim? A resposta é não. Então, o que eu posso controlar? A minha reação. E a partir daí, ele escolheria conscientemente como agir, talvez ignorar, talvez ter uma conversa direta e madura, mas nunca desperdiçar energia emocional com algo que está fora do seu alcance. O estoico não ignora os problemas. Ele simplesmente classifica cada situação em 2 caixas. Na primeira caixa vai aquilo que ele pode influenciar: suas ações, seus pensamentos, suas escolhas, suas reações. Na segunda caixa vai todo o resto: o clima, a economia, o passado, as decisões dos outros. E ele investe 100% da sua energia na primeira caixa. Quando você faz isso, uma coisa extraordinária acontece. Você para de se sentir vítima e começa a se sentir poderoso. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a sua relação com ele. Lição número 2. Transforme obstáculos em combustível. Marco Aurélio, o imperador romano que governou em tempos de guerra, praga e traição, escreveu uma frase que atravessou séculos e continua mais atual do que nunca. Ele disse que o impedimento à ação faz avançar a ação. O que está no caminho se torna o caminho. A maioria das pessoas vê um obstáculo e para, reclama, se desespera, procura um desvio. Mas o estoico olha para o mesmo obstáculo e vê uma oportunidade de crescimento. Perdeu o emprego? É a chance de finalmente empreender naquilo que sempre sonhou. O relacionamento acabou? É a oportunidade de se reconectar consigo mesmo e descobrir quem você é fora daquela relação. A saúde deu um alerta? É o momento de reconstruir hábitos que você negligenciou por anos.
Isso não é positivismo tóxico, não é fingir que a dor não existe. É olhar para a dor nos olhos e dizer que ela não vai te destruir, que ela vai te forjar. Os estoicos entendiam que o ouro só se purifica no fogo e que as pessoas mais fortes que existem não são aquelas que nunca sofreram, mas aquelas que sofreram e escolheram usar esse sofrimento como matéria-prima para algo maior. Pense em Epicteto. Ele nasceu escravo. Teve a perna quebrada pelo próprio dono. Não tinha posses, não tinha direitos, não tinha liberdade. E ainda assim, se tornou um dos filósofos mais respeitados da história. Se ele tivesse olhado para suas circunstâncias e se rendido, ninguém o culparia. Mas ele escolheu transformar cada corrente em uma lição, cada humilhação em combustível, cada obstáculo em caminho. E é exatamente isso que essa lição pede de você. Não que você ignore a dor, mas que recuse dar a ela a última palavra sobre quem você é. Lição número 3. Domine suas reações antes que elas te dominem. Quantas vezes você já disse algo no calor do momento e se arrependeu segundos depois? Quantas vezes uma emoção intensa tomou o controle do seu corpo e te fez agir de um jeito que não representa quem você realmente é? Isso acontece porque a maioria das pessoas vive no modo reativo. Algo acontece e elas reagem imediatamente, sem pensar, sem filtrar, sem escolher. Epicteto ensinava que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e que nesse espaço mora a nossa liberdade. A liberdade de escolher como reagir. A pessoa te ofende, você pode explodir de raiva ou pode se perguntar por que essa ofensa te afetou tanto. O chefe te critica injustamente? Você pode se vitimizar ou pode extrair o que há de útil naquela crítica e descartar o resto. O trânsito te atrasa. Você pode ficar furioso e chegar no destino com o dia arruinado ou pode usar aquele tempo para ouvir algo que alimente a sua mente. A prática é simples, mas exige disciplina. Toda vez que sentir uma emoção forte surgindo, respire fundo e conte até 10 antes de reagir. Nesses 10 segundos, pergunte a si mesmo: essa reação vai me aproximar ou me afastar da pessoa que eu quero ser? Se a resposta for me afastar, escolha uma reação diferente. Com o tempo, isso se torna natural. E quando suas reações são guiadas pela razão e não pela emoção, seus problemas diminuem drasticamente. Lição número 4. Lembre-se de que o tempo é o seu recurso mais precioso. Sêneca escreveu uma das frases mais impactantes de toda a literatura filosófica. Ele disse que não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. A vida é longa o suficiente se for bem investida. Mas quando ela é esbanjada em preguiça e indiferença, quando nenhum dia é aproveitado de verdade, percebemos que ela passou antes mesmo de começar. Faça um exercício honesto agora. Pense em como você passou as últimas 24 horas. Quantas horas foram gastas em redes sociais, rolando feeds que não acrescentam nada? Quantas horas foram perdidas em conversas vazias, em reclamações, em preocupações com coisas que sequer aconteceram? E quantas horas foram realmente investidas em algo que te move na direção dos seus objetivos? Antes de continuarmos com esse conteúdo valioso, peço que, se esse ensinamento te fez evoluir, retribua com um like e se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Os estoicos tratavam cada dia como uma vida inteira em miniatura. Cada manhã era um nascimento e cada noite era uma pequena morte. E entre esses dois momentos, eles se esforçavam para extrair o máximo de significado, de ação e de presença. Quando você adota essa mentalidade, para de adiar, para de dizer vou começar na segunda, vou mudar ano que vem, ainda tenho tempo. Porque a verdade brutal é que você não sabe quanto tempo tem. E cada dia desperdiçado é um dia roubado de uma vida que poderia ter sido extraordinária. Lição número 5.
Pratique a arte de dizer não. Uma das maiores fontes de sofrimento moderno é a incapacidade de dizer não. Nós dizemos sim para compromissos que não queremos assumir, para pessoas que drenam nossa energia, para tarefas que não estão alinhadas com nossos valores, para convites que nos afastam dos nossos objetivos. E fazemos tudo isso por medo. Medo de desagradar, medo de ser excluído, medo de parecer egoísta. Sêneca alertava sobre o perigo de viver para agradar os outros. Ele dizia que quem vive para a opinião alheia está sempre em escravidão. Os estoicos entendiam que cada sim dado para algo que não importa é um não dado para algo que importa. Cada hora desperdiçada em um compromisso vazio é uma hora roubada de um projeto significativo, de um momento com a família, de um investimento em si mesmo. Aprender a dizer não é um ato de respeito próprio, não é egoísmo, é inteligência. É reconhecer que o seu tempo e a sua energia são limitados e que precisam ser direcionados com sabedoria. A pessoa que diz sim para tudo acaba não fazendo nada bem feito. A pessoa que diz não com clareza consegue se dedicar inteiramente àquilo que realmente escolheu. Na próxima vez que alguém te pedir algo que você não quer fazer, experimente dizer: agradeço o convite, mas preciso priorizar outras coisas agora. Sem longas explicações, sem desculpas elaboradas, sem culpa. Você vai perceber que as pessoas respeitam muito mais quem tem clareza sobre suas prioridades do que quem diz sim para tudo e depois reclama. Marco Aurélio governava um império inteiro e ainda assim dizia não a demandas que considerava fora do essencial. Se o imperador de Roma conseguia estabelecer limites, você também consegue. Lição número 6. Abrace o desconforto como um professor. A sociedade moderna fez do conforto o objetivo máximo da vida. Tudo precisa ser rápido, fácil, indolor, prazeroso. Ar-condicionado quando faz calor, aquecedor quando faz frio, delivery quando tem fome, distração quando tem tédio. E o resultado disso é uma geração inteira que desmorona diante do menor desconforto. Os estoicos faziam exatamente o oposto. Sêneca praticava voluntariamente a pobreza. De tempos em tempos ele dormia no chão, comia a refeição mais básica, vestia as roupas mais simples, não porque gostava de sofrer, mas porque queria se manter afiado. Ele queria que quando o desconforto real chegasse, não fosse novidade. Queria que seu corpo e sua mente já conhecessem aquele território. Quando você abraça o desconforto de forma voluntária, algo transformador acontece. O banho frio deixa de ser tortura e se torna ritual. O treino pesado deixa de ser castigo e se torna privilégio. A conversa difícil deixa de ser ameaça e se torna oportunidade, porque você descobre que é muito mais forte do que imaginava. E essa descoberta muda tudo. Muda como você vê os problemas, como enfrenta os desafios, como se posiciona diante da vida. Existe uma razão pela qual os guerreiros espartanos, os samurais japoneses e os soldados romanos treinavam em condições brutais, mesmo em tempos de paz. Eles sabiam que o conforto enfraquece e o desconforto fortalece. O corpo e a mente funcionam da mesma forma. Um músculo que nunca é desafiado atrofia. Uma mente que nunca enfrenta a adversidade se torna frágil. Comece hoje. Escolha fazer algo difícil todos os dias por escolha própria. Pode ser algo pequeno, 1 minuto de água fria no final do banho, uma caminhada ao invés do carro, uma refeição simples ao invés de uma extravagante. Cada pequena escolha de desconforto é um tijolo na construção de uma fortaleza interna que nenhuma tempestade vai derrubar. Lição número 7. Pare de buscar validação externa. Se existe uma armadilha que prende mais pessoas na infelicidade do que qualquer outra, é a necessidade de aprovação. Vivemos em uma era onde o valor de uma pessoa parece ser medido por curtidas, seguidores, elogios
e reconhecimento. E quando esse reconhecimento não vem, a pessoa se sente vazia, insuficiente, invisível. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo na sua época, escreveu em seu diário pessoal que tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato, e tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Ele tinha o poder de destruir qualquer pessoa que o criticasse, mas em vez disso, ele refletia sobre as críticas com humildade e descartava o que não era útil, porque ele não construiu sua identidade em cima da opinião dos outros. Quando você vive para a validação externa, está entregando o controle da sua felicidade para pessoas que nem sequer te conhecem de verdade. Está dizendo ao mundo que o seu valor depende de um like, de um elogio, de um convite. E isso é uma prisão. A liberdade começa quando você define o seu próprio valor. Quando você olha no espelho e sabe, com toda a certeza, que é suficiente. Não porque alguém disse isso, mas porque você construiu essa convicção de dentro para fora. Faça um teste simples. Da próxima vez que postar algo nas redes sociais, observe como se sente nos minutos seguintes. Se você ficar checando obsessivamente quantas curtidas recebeu, isso é um sinal claro de que sua autoestima está terceirizada. Os estoicos construíam seu valor sobre a virtude, sobre o caráter, sobre ações que estavam sob o seu controle. E isso é algo que nenhum comentário negativo, nenhum unfollow e nenhuma crítica pode destruir. Porque o que é construído por dentro não pode ser derrubado por fora. Lição número 8. Pratique a gratidão radical. Essa é uma daquelas lições que parece simples demais para funcionar. Mas é justamente na simplicidade que mora o poder. Epicteto ensinava que o sábio não é aquele que tem tudo, mas aquele que valoriza o que tem. E a verdade é que a maioria de nós tem muito mais do que percebe. Você acordou hoje, tem um corpo que funciona, olhos que enxergam, pulmões que respiram, tem acesso à internet, o que significa que tem acesso a mais conhecimento do que todos os reis e imperadores da antiguidade jamais tiveram. Tem a liberdade de assistir a este vídeo, de pensar, de escolher, de mudar. E mesmo assim, o que a maioria das pessoas faz quando acorda? Reclama do despertador, do trabalho, do trânsito, do clima, da vida. A gratidão radical é o antídoto para essa mentalidade de escassez. É o hábito de todos os dias reconhecer conscientemente as coisas boas que existem na sua vida. Não de forma superficial, não como um clichê de livro de autoajuda, mas de forma profunda e verdadeira. Quando você pratica isso diariamente, sua perspectiva muda. Os problemas não desaparecem, mas diminuem de tamanho, porque você percebe que, no grande esquema das coisas, você tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. A prática é direta. Todas as manhãs, antes de pegar o celular, antes de checar mensagens, antes de fazer qualquer outra coisa, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. E não repita as mesmas todos os dias. Cada dia, encontre 3 novas razões. Pode ser o café quente que te espera na cozinha. Pode ser a pessoa que te mandou uma mensagem ontem. Pode ser o simples fato de que seus pulmões estão funcionando sem que você precise pensar nisso. Sêneca costumava dizer que o homem que é rico não é aquele que possui muito, mas aquele que precisa de pouco. A gratidão te mostra que você já é mais rico do que imagina. E quando você vive a partir da abundância em vez da escassez, os problemas perdem o poder de te paralisar. Se você quer aprender a aplicar essas lições estoicas no dia a dia com passo a passo, te convido a fazer parte do Manual do Estoicismo. Lá dentro você vai encontrar um guia completo e prático para transformar esses ensinamentos em hábitos reais que reorganizam sua vida de dentro para fora. Para acessar, basta clicar no link da descrição. Te aguardo lá. Lição número 9.
Cuide da sua mente como cuida do seu corpo. Vivemos em uma sociedade obcecada com a aparência física. As pessoas passam horas na academia, seguem dietas rígidas, compram suplementos caros, tudo para ter um corpo melhor. Mas quantas dessas mesmas pessoas dedicam sequer 30 minutos por dia para cuidar da mente? Marco Aurélio dizia que a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Se você alimenta a sua mente com fofocas, notícias negativas, comparações nas redes sociais e pensamentos autodestrutivos, não se surpreenda quando sentir ansiedade, tristeza e desesperança. Você é o resultado daquilo que consome mentalmente. A prática estoica aqui é criar uma dieta mental tão rigorosa quanto uma dieta alimentar. Escolha com cuidado o que você lê, o que você assiste, o que você ouve, com quem você conversa. Substitua 1 hora de rede social por 1 hora de leitura. Troque o noticiário sensacionalista pela biografia de alguém que te inspira. Troque conversas sobre os problemas dos outros por conversas sobre ideias e projetos. Quando a qualidade do que entra na sua mente melhora, a qualidade da sua vida melhora automaticamente. Lição número 10. Haja mesmo sem motivação. Essa é uma das verdades mais duras e ao mesmo tempo mais libertadoras que os estoicos nos deixaram. A motivação é uma mentira, ou melhor, a motivação é uma emoção. E como toda emoção, ela é passageira. Ela vai e vem. Aparece quando você assiste um vídeo inspirador e desaparece na manhã seguinte, quando o despertador toca às 5 da manhã. Os estoicos não acreditavam em motivação. Eles acreditavam em disciplina. Marco Aurélio governava um império, enfrentava guerras e pragas, e mesmo assim escrevia em seu diário todas as noites. Não porque estava motivado, muitas vezes ele estava exausto, doente e sobrecarregado, mas ele era disciplinado. Ele entendia que esperar sentir vontade de fazer algo é a receita perfeita para nunca fazer nada. A prática é esta: faça o que precisa ser feito, independentemente de como você se sente. Não espere estar motivado para treinar. Treine porque é o que precisa ser feito. Não espere sentir inspiração para estudar. Estude porque é o compromisso que você assumiu consigo mesmo. A motivação te coloca em movimento por um dia. A disciplina te mantém em movimento por uma vida inteira. Existe um exercício poderoso para desenvolver essa disciplina. Escolha uma coisa que você sabe que deveria fazer todos os dias, mas que sempre adia. Pode ser ler por 20 minutos, meditar, exercitar o corpo ou escrever. E então faça essa coisa todos os dias, durante 60 dias seguidos, sem exceção. Nos primeiros dias vai ser difícil, na segunda semana vai parecer um fardo, mas lá pela quarta semana algo muda. A ação deixa de depender de vontade e se torna parte de quem você é. É assim que hábitos são construídos. Não com explosões de motivação, mas com repetição silenciosa e consistente. Sêneca dizia que a água não fura a pedra pela força, mas pela persistência. Seja a água. Lição número 11. Perdoe não por eles, mas por você. Muitas pessoas carregam mágoas que pesam toneladas. São feridas antigas que nunca cicatrizaram, traições, abandonos, palavras cruéis, promessas quebradas. E elas carregam esse peso todos os dias, deixando que o passado envenene o presente. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. Essa frase carrega uma sabedoria profunda. Quando você vive com raiva de alguém que te magoou, quem sofre é você. A outra pessoa segue a vida dela, enquanto você fica preso em um ciclo de ressentimento que corrói a sua paz interior. Perdoar não significa aceitar o que fizeram com você. Não significa fingir que não doeu.
significa decidir que aquela pessoa e aquela situação não vão mais controlar as suas emoções. É cortar a corda que te mantém amarrado ao passado. É libertar as suas mãos para que elas possam construir o seu futuro. Os estoicos entendiam que carregar ódio é como segurar uma brasa, esperando que o outro se queime. A única mão que se machuca é a sua. Existe um exercício prático que pode te ajudar nesse processo. Pense na pessoa que mais te magoou. Sinta a dor que essa lembrança traz. E então, conscientemente, mentalmente diga: eu escolho me libertar desse peso. Não por você, mas por mim. Repita isso quantas vezes for necessário. No começo, vai parecer forçado, mas com o tempo, algo vai se soltar dentro de você. Uma tensão que você carregava nos ombros vai começar a diminuir. Uma angústia que parecia permanente vai começar a se dissolver. Porque o perdão não é um evento único, é uma prática diária. É a decisão repetida de não deixar o passado envenenar o presente. E quando você finalmente consegue perdoar de verdade, descobre que quem foi libertado não foi o outro, foi você. Lição número 12. Aceite que o sofrimento faz parte da vida. A sociedade moderna vendeu uma mentira perigosa, a de que é possível viver sem sofrer, que existe uma combinação perfeita de sucesso, dinheiro, relacionamento e saúde que elimina todo o sofrimento. E quando as pessoas inevitavelmente sofrem, elas se sentem erradas, pensam que há algo de errado com elas, que falharam em algum lugar. Os estoicos tinham uma visão completamente diferente. Eles entendiam que o sofrimento não é uma anomalia, é parte fundamental da experiência humana. Sêneca escreveu que as dificuldades fortalecem a mente da mesma forma que o trabalho fortalece o corpo. Ele via o sofrimento não como inimigo, mas como professor. Isso não significa que devemos buscar o sofrimento ou nos conformar com ele. Significa que quando ele chegar, e ele vai chegar, devemos encará-lo com dignidade, extrair a lição que ele traz e seguir em frente mais fortes do que antes. O problema nunca é o sofrimento em si. O problema é como reagimos a ele. E a forma como você reage ao sofrimento define quem você é muito mais do que a forma como você celebra as vitórias. Pense nas pessoas que você mais admira. Sejam figuras históricas ou pessoas da sua própria vida. Quase todas elas passaram por situações extremamente difíceis, e foi justamente nessas dificuldades que elas descobriram do que eram feitas. O sofrimento é como um cinzel que esculpe uma escultura. Ele remove o excesso, o supérfluo, o desnecessário. E o que sobra é a essência, a versão mais pura e forte de quem você realmente é. Marco Aurélio perdeu filhos, enfrentou pandemias que devastaram o império, conviveu com traições dentro do próprio palácio, e cada uma dessas tragédias, em vez de destruí-lo, aprofundou sua sabedoria e fortaleceu sua resolução. Ele não se tornou grande apesar do sofrimento, ele se tornou grande por causa dele. Lição número 13. Simplifique a sua vida. Vivemos em uma era de excesso. Excesso de informação, excesso de opções, excesso de compromissos, excesso de posses. E todo esse excesso, ao contrário do que prometem, não traz felicidade. Traz ansiedade, confusão e exaustão. Quanto mais coisas você tem, mais coisas tem para se preocupar. Quanto mais compromissos assume, menos tempo tem para o que realmente importa. Quanto mais informação consome, menos clareza tem sobre o que é essencial. Sêneca vivia com uma riqueza imensa, mas ensinava que a verdadeira riqueza não está em ter muito, mas em precisar de pouco. Ele sabia que a simplicidade é a forma mais elevada de sofisticação. Os estoicos recomendavam uma vida simples não por austeridade, mas por inteligência,
Porque quando você elimina o supérfluo, sobra espaço para o essencial. Olhe ao redor agora. Quantas coisas você possui que não usa? Quantos aplicativos no seu celular são pura distração? Quantos compromissos na sua agenda não te acrescentam nada? Comece a eliminar. Doe o que não usa. Desinstale o que te distrai. Cancele o que não te serve. Cada coisa que você remove da sua vida abre espaço para algo melhor entrar. E quando a vida fica simples, os problemas ficam menores. Epicteto vivia com o mínimo possível. Não tinha quase nenhuma posse material. E ainda assim, era um dos homens mais respeitados e admirados de toda Roma. Pessoas ricas e poderosas viajavam longas distâncias apenas para ouvir suas palavras. Porque ele havia conquistado algo que todo o ouro do mundo não compra. A paz interior que vem de não depender de nada externo para estar completo. A simplicidade não é pobreza, é liberdade. É a escolha consciente de não ser escravo das coisas. É entender que cada objeto que você possui exige manutenção, atenção e energia. E que quando você reduz o excesso, sobra espaço mental e emocional para aquilo que realmente alimenta a sua alma. Conexões verdadeiras, experiências significativas e o silêncio necessário para ouvir a sua própria voz interior. Lição número 14. Seja um estudante eterno. Sêneca tinha mais de 60 anos quando escreveu que ainda estava aprendendo. Um dos homens mais sábios e cultos da antiguidade, reconhecia com humildade genuína que nunca pararia de aprender. E essa mentalidade é um dos maiores presentes que o estoicismo pode nos dar. O momento em que você acha que já sabe o suficiente é o momento em que para de crescer. E quando para de crescer, começa a morrer por dentro. Não fisicamente, mas intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente. A vida perde o sabor quando não existe mais curiosidade, quando não existe mais aquela sensação de descoberta que nos faz sentir vivos. A prática aqui é assumir o compromisso de aprender algo novo todos os dias. Não precisa ser algo grandioso, pode ser uma página de um livro, pode ser um conceito novo, pode ser uma habilidade prática, pode ser uma perspectiva diferente sobre um assunto que você achava que já dominava. O importante é manter a mente aberta e faminta por conhecimento, porque o conhecimento é o único bem que ninguém pode tirar de você. Podem tirar o seu dinheiro, a sua casa, o seu emprego, mas o que está na sua mente é seu para sempre. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo na sua época, continuava estudando filosofia todas as noites. Ele não fazia isso porque precisava de um diploma ou de reconhecimento. Fazia porque entendia que o aprendizado é o que mantém a alma viva. Quando você para de aprender, sua visão de mundo se estreita. Você passa a ver apenas aquilo que confirma o que já acredita. E isso é o oposto da sabedoria. A sabedoria estoica é ampla, curiosa e humilde o suficiente para reconhecer que sempre há mais a descobrir. Faça do aprendizado um hábito diário e não negociável, como comer ou dormir, porque ele alimenta a parte mais importante de quem você é. Lição número 15. Trate todas as pessoas com dignidade. Os estoicos acreditavam que todos os seres humanos fazem parte de uma mesma comunidade universal. Marco Aurélio, mesmo sendo o imperador de Roma, tratava escravos, soldados e senadores com o mesmo respeito. Ele entendia que a posição social não define o valor de uma pessoa. Vivemos em uma sociedade que hierarquiza as pessoas com base em dinheiro, aparência e status. E isso gera uma dinâmica doentia, onde tratamos bem quem está acima de nós na hierarquia e mal quem está abaixo. O estoico rejeita essa lógica. Ele trata o garçom do restaurante com o mesmo respeito que trata o diretor da empresa. Ele ouve o idoso com a mesma atenção que dá ao especialista. Ele reconhece a dignidade em cada ser humano
independentemente das circunstâncias. Essa prática não é apenas ética, é estratégica. Quando você trata as pessoas com respeito genuíno, constrói relacionamentos sólidos, ganha aliados, onde outros ganham inimigos, e cria ao seu redor uma atmosfera de confiança e admiração que abre portas que o dinheiro sozinho jamais abriria. Além disso, a forma como você trata os outros reflete diretamente a relação que tem consigo mesmo. Quem está em paz por dentro não precisa diminuir ninguém para se sentir grande. Sêneca observava que é possível conhecer o verdadeiro caráter de uma pessoa pela forma como ela trata aqueles que não podem fazer nada por ela. Observe como alguém se comporta com o porteiro, com o faxineiro, com o motorista de aplicativo. Isso revela mais sobre o caráter dessa pessoa do que qualquer discurso bonito. O estoico trata todos com dignidade, não porque espera algo em troca, mas porque entende que essa é a forma correta de viver. É uma expressão da virtude de justiça, que é um dos 4 pilares fundamentais do estoicismo. E quando você vive assim, algo surpreendente acontece. As pessoas passam a te respeitar não pela sua posição, mas pela sua essência. Lição número 16. Viva como se hoje fosse a última vez. Essa é a última lição e talvez a mais importante de todas. Marco Aurélio escreveu que quando acordar de manhã, pense no precioso privilégio de estar vivo, de respirar, de pensar, de apreciar, de amar. Essa reflexão é poderosa porque nos força a sair do piloto automático. Quantas vezes você já saiu de casa sem olhar nos olhos de quem ama? Quantas vezes comeu uma refeição sem sentir o sabor? Quantas vezes assistiu a um pôr do sol sem realmente vê-lo? Vivemos como se fôssemos imortais, adiando tudo para um amanhã que pode nunca chegar. Sêneca alertava que o maior erro é viver como se a morte estivesse longe. Ela não está. Ela pode chegar a qualquer momento, para qualquer um. E quando chegar, a única coisa que vai importar é como você viveu. Não quanto dinheiro acumulou, não quantos seguidores teve, não quantas posses conquistou. O que vai importar é se você viveu de verdade, se amou de verdade, se foi fiel aos seus valores, se fez a diferença na vida de pelo menos uma pessoa. Viver como se fosse a última vez não é viver com irresponsabilidade, não é sair gastando tudo ou abandonando compromissos. É viver com presença, é estar inteiro em cada momento. É dizer eu te amo quando sente, é pedir perdão quando erra, é agir com coragem quando o medo aparece, é parar de adiar a vida para quando as condições forem perfeitas, porque as condições nunca serão perfeitas. Sêneca contava a história de um homem que passou a vida inteira planejando o futuro. Trabalhava sem parar, adiava viagens, adiava conversas com a família, adiava os prazeres simples da vida, tudo em nome de um amanhã melhor. E quando finalmente chegou o dia em que ele disse que iria começar a viver de verdade, descobriu que estava doente demais para aproveitar qualquer coisa. Essa história tem 2000 anos e poderia ter sido escrita ontem, porque milhões de pessoas fazem exatamente isso. Adiam a vida para depois, e depois nunca chega da forma que imaginaram. Não cometa esse erro. Não espere a aposentadoria para conhecer lugares. Não espere a situação perfeita para demonstrar amor. Não espere o momento ideal para começar aquele projeto. O momento ideal é uma ilusão que vai te roubar a vida inteira se você deixar. A única coisa real é agora. Este segundo, esta respiração, esta decisão. Agora eu quero que você pare por um momento e absorva tudo o que ouviu até aqui. São 16 lições que juntas formam um sistema completo de vida. Não é sobre ser perfeito. Nenhum estoico jamais afirmou ser perfeito. É sobre ser melhor a cada dia. É sobre progredir, mesmo que devagar. É sobre escolher repetidamente o caminho da virtude, da razão e da força interior.
O estoicismo não promete uma vida sem problemas. Nenhuma filosofia séria faz isso. O que ele promete é uma forma de lidar com os problemas que te torna praticamente inabalável. Porque quando você domina a sua mente, domina as suas reações, vive com intenção, abraça o desconforto, pratica a gratidão, simplifica a vida e trata cada dia como um presente, os problemas que antes pareciam montanhas se transformam em pequenas colinas que você ultrapassa sem nem perceber. Marco Aurélio escreveu que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Sêneca nos ensinou que não existe vento favorável para quem não sabe para onde está indo. Epicteto nos mostrou que a verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas querer o que é certo. Esses três homens viveram em épocas diferentes, enfrentaram desafios diferentes, mas chegaram à mesma conclusão. A vida que vale a pena ser vivida é aquela guiada pela razão, pela virtude e pela aceitação daquilo que não podemos mudar. E essa vida está ao alcance de qualquer pessoa. Não importa onde você nasceu, quanto dinheiro tem ou quantos anos já perdeu. O que importa é o que você faz a partir de agora. 2026 pode ser o ano em que você finalmente parou de sobreviver e começou a viver de verdade. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando um ser humano decide mudar de verdade, ele se torna uma força da natureza que nada pode deter. Eu quero que você feche os olhos por um instante e imagine a sua vida daqui a um ano. Imagine que você aplicou pelo menos 3 dessas 16 lições, todos os dias, sem falhar, durante 12 meses. Imagine a pessoa que você se tornou. Mais calma diante do caos, mais firme diante da pressão, mais grata diante do que tem, mais corajosa diante do que precisa ser feito. Essa pessoa não é uma fantasia, ela é uma possibilidade real. E a única coisa que separa você de agora dessa versão futura é a decisão de começar hoje. Cada uma dessas 16 lições é uma ferramenta. E assim como qualquer ferramenta, ela só tem valor quando é usada. Então não deixe esse conteúdo ser apenas mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Escolha pelo menos 3 dessas lições e comece a praticá-las amanhã. Comece pequeno, mas comece. E eu te garanto que em 30 dias você vai olhar para trás e não vai acreditar no quanto evoluiu. Os estoicos não tinham pressa. Eles sabiam que a transformação real não acontece da noite para o dia. Ela acontece um pensamento de cada vez, uma decisão de cada vez, uma ação de cada vez. E cada vez que você escolhe a razão em vez do impulso, a disciplina em vez da preguiça, a gratidão em vez da reclamação, você está se tornando a pessoa que sempre quis ser. Não existe atalho nessa jornada. Não existe hack, fórmula mágica ou segredo oculto. Existe apenas o compromisso diário de ser um pouco melhor do que ontem. E isso, por si só, é mais poderoso do que qualquer estratégia elaborada. Sêneca nos deixou uma das reflexões mais belas sobre o tempo. Ele disse que a vida, quando bem vivida, é longa o suficiente. A questão nunca foi quanto tempo você tem. A questão sempre foi o que você faz com o tempo que tem. E o simples fato de você estar aqui agora, ouvindo essas palavras, significa que ainda tem tempo, ainda tem a chance de mudar, ainda pode escolher um caminho diferente. Então eu te faço uma pergunta final, e não é uma pergunta retórica. É uma pergunta que eu quero que você responda com sinceridade nos comentários desse vídeo. De todas as 16 lições que você ouviu hoje, qual foi aquela que mais tocou o seu coração? Qual foi a que fez você pausar e pensar, é isso que eu preciso mudar? Me conta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder, porque cada mensagem que você deixa me mostra que esse trabalho faz sentido e me motiva a continuar criando conteúdo que transforma vidas de verdade.
E se esse vídeo te trouxe algum valor, deixe o seu like. É um gesto que leva um segundo, mas que me ajuda enormemente a levar esses ensinamentos para mais pessoas que estão precisando ouvir exatamente isso. Compartilhe com alguém que está passando por um momento difícil. Às vezes, um único vídeo pode mudar o rumo da vida de uma pessoa. Nos vemos no próximo vídeo. Continue firme na sua jornada.